Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar sobre a vida cristã. O texto que nós vamos tomar como base, ou os textos, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e depois nós vamos falar em Hebreus, capítulo 12. Vamos começar então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 3 até o verso 8, onde temos essa escritura: a vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Observe bem que a palavra é explícita, muito clara, não deixa nenhuma dúvida. A vontade de Deus é que afastemo-nos de toda imoralidade sexual. E o mundo está propagando, anunciando, divulgando, incentivando e mostrando que esta é a melhor forma de vida. Exatamente o oposto do que Deus pede. Agora, querido, nessa semana nós já falamos sobre o arrebatamento da igreja, sobre a festa no céu para os santos, e já mostramos que os verdadeiros valores estão naquilo que o Senhor Jesus nos trouxe. Porque a vida no mundo, ela termina, quer você queira ou não. A vida eterna você só a conquistará se você vivenciar a vida cristã conforme os ensinamentos da palavra. É por isso que precisamos entender aquela palavrinha que eu disse ontem: perseverança. Então ele diz assim: por isso afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e em honra, não nas paixões dos desejos, à semelhança dos gentios, ou seja, das pessoas que estão lá fora ou fora da igreja, os quais não estão preocupados em se santificarem. Então ele diz assim, ó: cada um de vós sabe manter o próprio corpo em santidade e honra, e nesse mesmo pensamento, à semelhança dos gentios, vocês não devem viver, pois eles não conhecem a Deus. Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem os ensinamentos que o mundo dá. Porque quem ama o mundo e o que no mundo há, o amor de Deus não está nele. Nesse assunto, ninguém iluda ou se engane, ou engane o seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. É uma palavra muito clara, você está entendendo? Não tem como você fugir de uma declaração dessa. Você pode até falar: eu não concordo, mas você concordar vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Quem é que pode mudar o pensamento de Deus? O que ele escreveu está escrito. O que ele registrou é para mim e você olhar, observar, colocar em prática em nossa vida. Se é que desejamos ser arrebatados para gozarmos daquelas festas espirituais extraordinárias na eternidade no céu. Para isso, querido, você precisa santificar. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane seu irmão, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem. Por exemplo, se você rejeita essa palavra, você não está rejeitando a mim, você está rejeitando o próprio Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. O Espírito de Deus não conforma, não concorda com isso. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e ele foi separado para a santificação através do sacrifício de Cristo na cruz. E é por esse motivo que devemos viver todos os dias em novidade de vida. Preste atenção, querido, isso é muito importante você prestar atenção, pois no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz assim: procurai viver em paz com todos, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe a advertência: procure viver em paz com todos e em santificação. Agora olhe bem: em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viu? Você quer ver o Senhor? Quer ser arrebatado quando Jesus vier sobre as nuvens? Quer participar da glória que o Senhor tem preparado para a igreja?
então você tem que santificar a sua vida. Se viver conforme o mundo vive, você vai ficar aqui quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Você não vai subir. Isso é o que está registrado. Agora vamos voltar aqui no texto e você vai observar o verso 9 diz assim, preste atenção. Mas quando ao amor fraternal, não é preciso que eu vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Então não só santificar a vida, como também viver o amor. O amor é a essência do cristianismo. Se você não consegue amar, você não consegue perdoar. E se você não consegue perdoar, você não consegue evidenciar o verdadeiro sentido do Evangelho. O Evangelho é feito de renúncia e de muito amor, para que usufruamos da glória, da majestade, do poder e das riquezas espirituais que são emanadas do céu. Só através da nossa convivência, literalmente com esse sentimento transmitido pela palavra de Deus, é que nós podemos nos santificarmos. Sem isso nós não conseguimos santificar. E não se esqueça, quem não se santifica não verá o Senhor. Ainda diz o capítulo 15, aliás, o verso 15. Observe bem, o verso 15 diz assim, o de Hebreus, capítulo 12. Olha o que nós temos aqui registrado. Com cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus. Observe bem, de graça recebeste, de graça dai. Se recebemos do Senhor a justificação em Cristo, também devemos amar o nosso próximo e ajudá-lo nessa preparação espiritual para que ele também se santifique, porque se assim temos condições de viver, também temos que ajudar o nosso próximo. Ele diz que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. Nada que venha trazer amargura, tristeza ou qualquer separação, ou sentimento de separação no corpo da igreja deve ser afastado. Tudo isso deve ser afastado. Devemos viver como Cristo orou. Pai, peço que não os livre do mundo, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, unidos no mesmo sentimento, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, honrar, servir e glorificar o Deus Todo-Poderoso. Completando, querido, procurando viver em paz, tratando dos vossos assuntos e trabalhando com as próprias mãos, como já nos ordenamos, a fim de que andeis com dignidade diante dos que são de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então aqui nós temos 3 coisas fundamentais as quais eu quero passar para você. Nós temos que santificar a nossa vida, livrar de tudo aquilo que está nos contaminando nesse mundo, buscar o amor fraternal, a unidade e a fé. Juntos somos mais fortes. E por fim, cada um de nós nos dedicarmos ao máximo ao trabalho para não sermos dependentes de ninguém, porque aquele que depende sempre estará mendigando alguma coisa, e o Senhor não nos chamou para mendigar, mas para abençoar outros. Deus te abençoe, ilumine a sua mente e te capacite para ser santo como Ele é santo, porque essa é a vontade do Pai que está no céu. Amém? Oremos. Senhor eterno, obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado, nos instruído e nos encorajado a enfrentar. E eu te peço que o Senhor ajude todos os ouvintes a serem mais do que vencedores por aqueles que nos deu a vida, por aquele que nos deu a vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.